Os planetas distantes, Urano, Netuno e Plutão, são os poderosos da astrologia moderna e por isso eles são temidos por todo mundo. Eles estão além das fronteiras de Saturno. Isso significa que eles não estão submetidos aos limites do espaço-tempo, como tudo mais dentro das fronteiras dos anéis de Saturno. Todos os planetas e a Lua refletem o Sol no mapa natal, e o Sol é o centro da sua consciência. Os planetas mais próximos, Mercúrio, Vênus e Marte, refletem essa luz do Sol para você mesmo, por assim dizer. E isso se traduz na sua personalidade, como você se reconhece e interage com o mundo. Já os planetas distantes também refletem a sua essência, o seu Sol. Mas você não vai reconhecê-los de imediato, porque eles estão lá nos limites do sistema, muito distantes da consciência, do centro da consciência, que é o Sol. Eles estão lá nos limites do eu individual. Então, eles simbolizam no mapa partes de nós que nos conectam ao todo, nos conectam ao universo, a Deus, se você preferir assim chamar. E por isso eles são cruciais na análise do mapa da alma, ou seja, se a gente quiser entender no mapa natal o nosso desenvolvimento espiritual, a jornada de vida da nossa alma. Então, nós vamos fazer a análise desses planetas no mapa natal em 4 passos. 4 passos para cada planeta. E depois que eu fizer todos os vídeos dessa playlist sobre mapa natal, eu vou deixar um link para um roteiro para ajudar vocês na análise. Então se inscreva no canal para acompanhar o conteúdo, combinado? Voltando para a análise em 4 passos, para você entender o que esses planetas significam no seu mapa natal, o primeiro passo é necessário que você entenda o simbolismo de cada planeta. Urano, Netuno e Plutão para a astrologia. Isso é o que eu vou explicar aqui nesse vídeo. O segundo passo, você vai identificar a casa em que está Urano, Netuno e Plutão no seu mapa natal. E você vai fazer o seu mapa seguindo o método tradicional de divisão de casas que eu expliquei no primeiro vídeo da playlist, como analisar o seu mapa natal. Você vai identificar as atividades, no terceiro passo, identificar as atividades que você faz em cada uma dessas casas do seu mapa natal, em que está o planeta. E você vai seguir o método que eu expliquei no segundo vídeo da playlist, como analisar o Sol no seu mapa natal. Quarto passo, você vai refletir e formular um significado para a presença de cada um desses planetas em suas casas. E para isso você vai utilizar as informações que eu dei sobre o simbolismo de cada planeta e as casas. O estudo do signo de Urano, Netuno e Plutão no seu mapa é bacana para você entender aspectos de toda a sua geração nascida com estes planetas em um determinado signo, mas não tem muito valor do ponto de vista individual, a não ser que você tenha Sol, Lua ou um planeta próximo no mesmo signo. Tá? Eu digo isso para ajudar vocês na análise, para fazer uma análise objetiva e eficiente do mapa de vocês. Então não se preocupa com o signo no caso da análise destes planetas, Urano, Netuno e Plutão. Se concentre na casa em que cada um deles está no seu mapa natal. Vamos ao simbolismo. Bom, o significado do simbolismo de Urano é o poder revolucionário da natureza. É o poder que causa mudança, que causa inovação, causa
o desenvolvimento, o progresso, a superação das limitações. Então, Urano simboliza a experiência de ter um insight, de ter uma intuição que te aponta uma outra direção, que te sugere uma coisa diferente, inusitada, inesperada. Urano, ele é temido por simbolizar a revolução, as mudanças repentinas. E quantos de nós não temem essas mudanças repentinas que nos tiram da nossa zona de conforto? Quantos de nós não tentam evitá-las? Então, Urano simboliza mudanças estruturais e importantes que fazemos nas nossas vidas, né? Muitas vezes por motivo de força maior, né? Porque muitos de nós evitam fazer essas mudanças estruturais, né? Mas elas mudam a nossa vida e nós mesmos para sempre. Tá? Então, a casa que você tem Urano no seu mapa natal, ela carrega uma energia mental intuitiva, que você pode perceber, ouvir ou não, confiar nela ou não. Por meio das atividades da casa que você tem Urano no seu mapa, você pode experimentar essa capacidade de inovar, de mudar de rumo e sair da sua zona de conforto. Nessa casa, as mudanças repentinas podem acontecer, né, o inesperado, e isso vai estimular você a buscar novos caminhos, a encontrar novas soluções. Isso estimula o seu desenvolvimento e a sua evolução. As mudanças nesta casa, elas vão ser estruturais, né? Elas vão mudar a base, a estrutura de quem você é, a estrutura da sua vida. E, portanto, essas mudanças, elas são permanentes, né? As coisas, elas não voltam a ser como antes. Você, né, muda para sempre. Tá? Então, as atividades de cada casa, né, como eu expliquei lá no vídeo do Sol, as atividades de cada pessoa em cada casa variam. Tá? Então, assiste o vídeo para você entender a essência das casas e conseguir identificar as atividades que você faz nessa casa em particular. Vamos a Netuno, o símbolo de Netuno. Netuno representa o poder transcendental da natureza. Ele simboliza o poder do inconsciente coletivo, que é um tipo de reservatório de todas as experiências humanas. E esse reservatório, ele está em nós. Esse poder está em nós. Então, Netuno, ele é temido porque ele simboliza um poder que dissolve tudo, que iguala tudo e reduz tudo a um. Então, Netuno, ele remete, né, ao símbolo do oceano, que é uma grande superfície azul que esconde uma infinidade de criaturas misteriosas. Então, quem que não teme o oceano? Né? Quem que não teme o inconsciente, que é a fonte de toda loucura? Então, Netuno simboliza o poder que causa a transcendência do egoísmo, do eu, né, do ego, separado do outro e separado da realidade que me cerca, que te cerca. Né? Ele simboliza a experiência da unidade, né, da unidade essencial, fundamental de tudo. Netuno simboliza esse poder que dissolve os limites do ego, do eu. E, portanto, muitas vezes ele atua aparentemente como um inimigo, nos impedindo, boicotando a nossa própria vontade. Tá? Então, esse poder transcendental da natureza, o objetivo desse poder é nos remeter à nossa conexão com tudo que nos cerca, nos remeter à fonte de tudo. E, portanto, ele estimula a empatia em nós, o altruísmo, o sentimento de reverência também pela vida, né? pelo mistério da existência. Então, Netuno, esse poder transcendental, nos faz reconhecer a unidade nossa com tudo que nos cerca. E nos faz, portanto, reconhecer a realidade espiritual, né? Energética, que existe por trás da realidade material. Então, a casa de Netuno no seu mapa natal é uma casa em que você vai sentir um esvaziamento
de energias, né, por assim dizer, um processo de dissolução. E ele pode levar um longo tempo e, portanto, nem ser percebido. A gente pode experimentar frustração, desilusão nas atividades dessa casa porque a gente não consegue fazer as coisas do nosso jeito. Então a gente pode sentir que é controlado por uma força maior nessa casa do nosso mapa. Então, e por meio das atividades dessa casa, na verdade a gente pode aumentar a nossa conexão com os outros e potencialmente com tudo, né? Ter aquela experiência do êxtase espiritual, experimentar a nossa conexão com tudo que nos cerca. E nessa casa a gente tem que fazer algum tipo de sacrifício, renunciar a alguma coisa que na realidade está nos impedindo de participar dessa unidade da vida, que está nos impedindo de experimentar essa conexão com os outros nesse nível profundo e essa conexão com tudo que nos cerca. Lembrando que as atividades que cada pessoa faz em cada casa varia de pessoa para pessoa, de mapa para mapa. Então é necessário que você identifique as atividades que você faz nesta casa em particular para entender Netuno nessa casa do seu mapa, ok? Vamos para o Plutão. O símbolo de Plutão remete ao poder regenerador da natureza. Então ele simboliza a crise de transformação profunda que destrói camadas, partes, né, de nós mesmos para que a alma se revele. Então ele destrói as partes externas para que o que está na essência se revele, né? E Plutão é o mais temido de todos esses planetas citados aqui, porque ele simboliza a experiência da morte, a experiência do mergulho profundo na escuridão absoluta, o mergulho profundo no sentimento de não ser, de não poder ser, de não ter forças para viver, para ser. E quem que quer passar por isso, não é mesmo? Ninguém. Mas é nesse processo de morte, é nessa escuridão absoluta que o renascimento acontece. É justamente quando a entrega para a morte acontece que a gente experimenta o que vem depois disso. Então, quando a gente aceita os fins, dessa forma é que a gente pode vivenciar os recomeços, não é mesmo? Então, quando aceitamos a escuridão absoluta, o desconhecido, né, a gente acaba conhecendo algo de muito valor dentro de nós mesmos, que é a nossa própria luz. Então, a morte do corpo, ela é um tipo de morte, mas há outros. Há vários processos de morte que passamos. Então, Plutão, ele também vai simbolizar no seu mapa o medo. Aqueles aspectos obscuros e negados da sua consciência que você tende a reprimir, porque eles carregam poder sobre você. Eles te trazem reações emocionais intensas, te deixam descontrolado, talvez, te geram comportamentos compulsivos, obsessivos que você não entende e prefere evitar, né? E tudo isso é baseado no medo, né? O medo que todos temos dos fins, do desconhecido e da morte, obviamente. Então a gente tem tanto medo que a gente acaba, né, tentando disputar o poder com o poder regenerador da natureza, né? Porque a gente quer ter o controle sobre a vida, mas essa disputa, ela tá fadada ao fracasso. A gente pode passar anos da nossa vida resistindo ao poder regenerador da natureza, né? Mas a gente não tem como vencer essa luta, não é mesmo? Assim como a gente não pode lutar contra a morte. Então, quando experimentamos esse poder em nossas vidas, a gente precisa reconhecer isso, que a gente não pode lutar contra ele, a gente não pode lutar contra a morte, a gente não vence, certo? E também não podemos lutar contra os fins que acontecem na nossa vida que estão totalmente fora do nosso controle, a gente vai só desperdiçar a nossa energia. Bom, a casa de Plutão no seu mapa natal carrega uma energia emocional intensa por conta desses medos, né? E essa energia, ela é potencialmente destrutiva, ela pode paralisar você, mas ao mesmo tempo ela é regeneradora. Ela transforma alguma coisa na sua vida. Então,
Nas atividades da casa que Plutão está no seu mapa, é onde você experimenta os seus medos, o medo do desconhecido, o medo da morte, o medo de perder o controle, medo do fim. E é também nessa casa que você precisa enfrentar esses medos, acolher esses medos, acolher esses sentimentos, né? Olhar para essas partes obscuras ao invés de evitá-las, olhar para essas partes incompreendidas e rejeitadas, né? Essencialmente é nessa casa que a gente tem que parar de ter medo de sentir medo. A gente tem que se permitir sentir os medos para poder acessar o que está por trás desses medos. Então, por meio das atividades desta casa, é também a forma como você pode converter os seus medos em força espiritual para transformar a si próprio e a sua realidade, né? Então é nessa casa que você pode renascer das cinzas como uma fênix, que é o símbolo do renascimento de Plutão, que Plutão causa, remete a esse processo. Então, mais uma vez, lembrando que você precisa identificar as atividades que você faz nesta casa em particular, que as casas não são iguais para todos. Bom, então, gente, os planetas distantes, eles são os mais importantes em uma análise do nosso desenvolvimento espiritual, da jornada de vida da nossa alma que está representada no mapa natal. E os trânsitos desses planetas, ou seja, os movimentos desses planetas no céu, quando eles interagem, né, formando um aspecto com o Sol, a Lua ou com planetas próximos, né, Mercúrio, Vênus, Marte, no seu mapa natal, esses são os períodos cruciais da sua vida. São os períodos cruciais para o seu desenvolvimento espiritual. Então, no mapa natal também, esses planetas vão ser mais ativos na vida da pessoa se eles estiverem em contato, né, formando aspectos com esses planetas próximos no mapa natal, ok? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.